O egrégio Tribunal Pleno reúne-se, neste momento, em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, para a posse dos excelentíssimos desembargadores do Trabalho eleitos para o biênio 2017 a 2019. Maria Helena Migliorini, na presidência, Roberto Basilone Leite, na vice-presidência, e José Ernesto Manzi, na corregedoria. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e a representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho presidente, convido a excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta, neste ato representando a presidência da OAB seccional de Santa Catarina, para compor a mesa. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos desembargadores do Trabalho, Maria Helena Migliorini, na presidência, Roberto Basilone Leite, na vice-presidência, e José Ernesto Manzi, na corregedoria. Convido os presentes para ouvir o hino nacional.
convido a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, para prestar o compromisso de seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Muito bem. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2017, na sala de sessões deste tribunal, cito, na Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou a declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores, empossante e empossada. Neste momento, transmito à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Transmito-lhe ainda a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 2º do Regulamento da Ordem. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Basiloni Leite, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Basiloni Leite, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2017, na sala de sessões deste tribunal, cito na Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Basiloni Leite, prestou o seguinte compromisso.
Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens e, para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores, empossante e empossado. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Mansi, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Mansi, no cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2017, na sala de sessões deste tribunal, cito na Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Mansi, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens e, para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores, empossante e empossado. Concedo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Dr. Alexandre Luiz Ramos, para falar em nome do tribunal. Excelentíssima senhora presidente desta corte, desembargadora Maria Eleda Migliorini, na pessoa de quem saúdo as autoridades já mencionadas. Senhoras e senhores, é com muita honra que, em nome do tribunal, faço a saudação à sua nova administração, composta pela desembargadora Maria Eleda Migliorini, como presidente, pelo desembargador Roberto Basilone Leite, vice-presidente, e pelo desembargador José Ernesto Mansi, corregedor regional. A minha fala vai se ater a apresentar para a sociedade catarinense os novos gestores, e começo pelo nosso corregedor, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Mackenzie de São Paulo, formando-se em 1986.
É mestre em ciência jurídica pela Univale em 2004, tendo sua dissertação sido aprovada com louvor e distinção. Tem dezenas de artigos publicados e publicou também, em 2009, pela editora LTR, o livro Da Fundamentação das Decisões Judiciais Cíveis e Trabalhistas. É também especialista em Direito Administrativo pela Universidade de Roma, especialista em Processo Civil pela UNOESC e especialista em Processos Constitucionais pela Universidade Castilha-La Mancha, da Espanha. Em 2010, começou o doutorado na mesma Universidade Espanhola. O desembargador Manzi ingressou na magistratura do trabalho em 1990, sendo promovido a juiz titular de vara 3 anos depois. Desde 2011, ocupa o cargo de desembargador do tribunal. É também bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a filosofia é o ponto de convergência entre o desembargador Manzi e o desembargador Basilone. Nosso novo vice-presidente é bacharel em Direito pela Universidade de Direito de Sorocaba, São Paulo, e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Filosofia e Teoria do Direito. Em 2012, concluiu também o curso de doutorado em Direito na mesma universidade. Também é autor de vários livros, capítulos de livros e artigos jurídicos. É professor universitário, professor da Escola Judicial do nosso tribunal e da Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, ENAMAT. O desembargador Basilone ingressou na Magistratura do Trabalho em 1992. Foi vice-diretor da Escola Judicial e tomou posse como desembargador do tribunal em 2014. Além de jurista e filósofo, desembargador Basilone é compositor de centenas de músicas e autor de textos literários e também poemas. E é a arte o ponto em comum entre o desembargador Basilone e a desembargadora Maria Heleda. Nossa nova presidente é natural de Curitiba, mas bem cedo acompanhou os pais para o norte do Paraná, estabelecendo-se em Maringá. Até o 2º grau, estudou num colégio semi-interno, de orientação religiosa, onde adquiriu sólida formação acadêmica, humanista e cristã. Desde cedo, dedicou-se às artes, formando-se em balé clássico. Foi professora de balé até iniciar a carreira na área jurídica. Formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1982. Tem especialização em Processo Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, concluída em 2004. No ano seguinte, obteve o título de mestre em Ciências Jurídicas pela Univale. Como professora, lecionou Direito Civil na Univille e na Matra. A desembargadora Maria Heleda tomou posse como juíza substituta em 1989, sendo designada para a comarca de Canoinhas. Após atuar em algumas regiões do Estado, em 1993, foi promovida à titularidade da 4ª Vara de Joinville, onde permaneceu por 13 anos, até transferir-se para a 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Em 2009, foi promovida ao cargo de desembargadora do tribunal, tendo atuado na 1ª turma e depois na 4ª Câmara, até ser eleita vice-presidente para o biênio 2016-2017, que ora se encerra, cargo que acumulou com a ouvidoria do tribunal e a direção da Escola Judicial. Frente à escola, esforçou-se fortemente para ampliar os horizontes de atuação da mesma, notadamente pela incorporação de experiência de magistrados de outros países, inclusive norte-americanos e europeus, que tivemos a oportunidade de assistir, em mega eventos que assim ficaram carinhosamente conhecidos pelos magistrados. Buscou sempre trazer, e enfatizava isso em todos os eventos, o ponto e o contraponto de cada tema discutido. Como magistrada, nossa presidente é conhecida pelo zelo com que examina cada processo, visando garantir a apreciação mais justa, sempre conforme a realidade dos autos. Aberta e comunicativa, embora exigente,
tem particular habilidade para envolver as pessoas em torno de ideias e projetos. Acredita em suas capacidades e procura, pela motivação, promover a sinergia para alcançar os resultados esperados. Nossa desembargadora-presidente tem a dança como hobby, como não poderia deixar de ser, dedicando-se ainda ao estudo da história da realeza francesa, que é muito facilitado pelo domínio do idioma daquele país. Diante do desafio de conduzir o tribunal, voltou aos bancos escolares e está em fase adiantada do curso de pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, conhecimentos que precisará para dirigir, como presidente, o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. De fato, administrar é tomar decisões hoje para definir a visão de futuro. E administrar a coisa pública é, ainda, buscar cumprir a missão institucional do órgão. E a Justiça do Trabalho catarinense, é preciso registrar, tem cumprido seu papel de resolução dos conflitos decorrentes das relações de trabalho, sempre mantendo o equilíbrio entre os valores constitucionais do trabalho digno e do desenvolvimento econômico. Temos certeza, desembargadora Maria Heleda, presidente, desembargador Roberto Basilone Leite, vice-presidente, e desembargador José Ernesto Manzi, corregedor regional, pelas afinidades entre si e o compromisso com a instituição, que sua administração alcançará os objetivos assumidos, dando continuidade ao excelente trabalho desempenhado pelos seus sucessores. E aqui eu faço um agradecimento especial ao desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, até então presidente, e à desembargadora Maria de Lourdes Leiria, que exerceu a Corregedoria Regional. Afinal de contas, tradição é o que recebemos do passado e atribuímos importância para significar o presente e também para definir o futuro. Assim, para a nova administração, por ser parte dessa história, desejamos todo sucesso e felicidade. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Késia de Araújo Duarte Neves Gonçalves, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Heleda Migliorini, digníssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Em nome de quem saúdo as demais autoridades aqui presentes. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Basilone Leite, digníssimo vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador José Ernesto Manzi, digníssimo corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Senhores desembargadores, juízes, colegas membros do Ministério Público, advogados, demais autoridades, senhores servidores, senhoras e senhores. Honra-me comparecer a esta solenidade como procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região e, nesta condição, apresentar meus sinceros cumprimentos e os de todos os membros do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, à desembargadora Maria Heleda Migliorini, que assume a presidência deste egrégio sodalício, assim como aos desembargadores Roberto Basilone Leite e José Ernesto Manzi, digníssimos vice-presidente e corregedor regional dessa casa. Apresento ainda as congratulações dos membros do Ministério Público do Trabalho neste Estado, a administração que ora cumpriu seu mandato, e o faço na pessoa do excelentíssimo desembargador Grácio Barbosa Petroni, parabenizando pela gestão bem-sucedida que enfrentou com sabedoria, parcimônia e criatividade as vicissitudes oferecidas
pelos cortes orçamentários que atingiram a administração pública. Ressalto ainda e agradeço o excelente relacionamento interinstitucional mantido com o Ministério Público do Trabalho. Há que se sublinhar a relevância desta cerimônia por trazer à tona a robustez desta instituição democrática que, ao renovar bienalmente sua gestão, ressalta sua independência e, consequentemente, aponta para os jurisdicionados a certeza de que o Poder Judiciário continuará cumprindo seu mistério de pacificador social. Ressalto ainda, desembargadora Maria Heleda, a icônica circunstância de Vossa Excelência, uma mulher, assumir o mais alto cargo do Poder Judiciário Trabalhista em Santa Catarina. Sei que Vossa Excelência não é a primeira mulher a assumir essa relevante função. Foi precedida por competentes magistradas, sendo a primeira delas a desembargadora Ione Ramos, nos idos de 88, e, posteriormente, em períodos diversos, pelas desembargadoras Júlia Mercedes Cury Figueiredo, Lília Leonor Abreu, Lígia Maria Teixeira Gouveia, Águida Maria Lavorato Pereira, Marta Maria Vilauba Falcão Fabre e Gisele Pereira Alexandrino, mulheres a quem presto minhas homenagens nesse momento. No entanto, ainda assim ressalto a relevância da vossa condição de mulher, tendo em vista o momento que vivemos. É que, depois de uma década de progressos lentos, mas contínuos, em direção à igualdade de gênero, o relatório de desigualdade global de gênero, divulgado no dia 2 de novembro próximo pelo Fórum Econômico Mundial, apontou pela primeira vez, desde o início da pesquisa em 2006, o retrocesso global na igualdade de gênero no planeta. Segundo noticia o documento, pelo cálculo atual, seriam necessários 100 anos para se acabar com a desigualdade de gênero global. Ressalte-se que, para se superar a pior situação apontada, que é a da desigualdade no mercado de trabalho, seriam necessários 217 anos. O Brasil caiu, em um ano, 11 posições no ranking dos 144 países pesquisados, passando a ocupar o 90º lugar. E, apesar do reconhecimento do relatório quanto às evoluções rumo à igualdade entre homens e mulheres, quando o assunto é educação e saúde, a disparidade se acentua no campo político e econômico. Neste último aspecto, diante das discrepâncias de salários em funções semelhantes e de renda decorrente do trabalho. Ainda que os estudos apontem que, dentre os poderes da República, o Judiciário é o que apresenta menor discrepância no que diz respeito à participação feminina, o que é motivo de comemoração, também é certo que, no topo das hierarquias de poder, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, a presença feminina é sensivelmente menor. Apesar de respondermos por 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros, estamos em apenas 10% dos cargos executivos de grandes empresas e ocupamos menos de 20% dos cargos dos tribunais superiores do país. Por todas essas circunstâncias, desembargadora Maria Heleda, muito me honra saudá-la nesta tarde e ressaltar não só a sua competência e dedicação profissional, como também a sua condição de mulher, que, como as honradas magistradas que lhe antecederam nesta relevante função, e como todas nós, mulheres trabalhadoras brasileiras, certamente enfrenta o desafio de conciliar as aspirações pessoais e profissionais para, então, poder contribuir com o crescimento econômico do país e, no seu caso em especial, para contribuir com a administração da justiça. Certamente são inúmeros os desafios para quem se dispõe a gerir a coisa pública nos próximos anos. Sob o aspecto administrativo, ainda que 2016 tenha sido, ao que se sabe,
um ano emblemático no que diz respeito a restrições orçamentárias, continuaremos a enfrentar desafios como administradores públicos, a fim de manter o equilíbrio entre os parcos orçamentos de que dispomos e as necessidades crescentes em razão do implemento da demanda e a esperada redução de quadro funcional. Por outro lado, sob o aspecto das atividades finalísticas, diante da nova realidade trazida pela Lei 13.467 de 2017, o momento exige a atuação interinstitucional articulada em prol da dignidade humana e da defesa dos valores sociais do trabalho na construção de uma sociedade mais justa e solidária. E, diante desta realidade de perda de direitos sociais, vislumbramos o importantíssimo papel a ser desempenhado por essa administração, no sentido de liderar a aproximação entre o judiciário trabalhista, a sociedade catarinense e as demais instituições voltadas à defesa dos trabalhadores, a fim de assegurar a pacificação social dos conflitos trabalhistas, objetivo que só será alcançado, não tenho dúvida, quando a garantia da saúde, da vida e da dignidade dos trabalhadores for uma realidade em nosso Estado. Tendo presente essas circunstâncias, é que o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, ao mesmo tempo que manifesta a firme disposição de contribuir nesse caminho de articulação social e salvaguarda de direitos, saúda a nova administração desse respeitável tribunal, desejando sabedoria e tranquilidade no exercício das suas funções. Que Deus lhes abençoe. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, neste ato representando o presidente da OAB Santa Catarina, o excelentíssimo doutor Paulo Marcondes Brincas. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora presidente desta corte, doutora Maria Heleda, que em nome de Vossa Excelência cumprimento todos os nossos embargadores e embargadoras aqui presentes. Excelentíssima senhora doutora Késia de Araújo Duarte, nossa procuradora. Quero cumprimentar também carinhosamente a doutora Renata e a doutora Juliana que aqui estão, que em nome de Vossas Excelências cumprimento a todos os nossos juízes e juízes aqui presentes. Quero cumprimentar o doutor Ricardo, nosso presidente da CAT, meu colega advogado. Quero cumprimentar o doutor César Pazud, que representa a nossa CALEGE. Quero cumprimentar minhas colegas advogadas, meus colegas advogados todos aqui presentes e todos os nossos eventuários desta casa. Doutora Mari, eu gostaria de dizer para a senhora da minha felicidade de estar aqui hoje. Eu represento 50 mil advogados do nosso estado de Santa Catarina, e no qual nós somos 47,9% de mulheres advogadas. Então, quero lhe dizer que para hoje eu estar aqui, precisaram que 3 nossos dirigentes da nossa casa, homens, tivessem algum compromisso, e aí estou aqui na sucessão, feliz de estar representando. Trago aqui carinhosamente um abraço do nosso presidente, doutor Paulo Marcondes Brincas, e a toda a nossa diretoria, dando as boas-vindas à senhora e aos demais aqui que estão assumindo. Bom, há 2 anos, o desembargador doutor Grácio Ricardo Barbosa assumiu o desafio de presidir este tribunal com a proposta de reconquistar a celeridade processual da Justiça Trabalhista Santa Catarina. A solução dos conflitos, seguindo o preceito fundamental da razoável duração de processo, esteve ameaçada por diversos fatores. Aliás, todo o país sentiu os reflexos das mudanças políticas e econômicas vivenciadas desde então. Com a habitual determinação, o doutor Grácio esteve à frente da instituição e protagonizou, junto à imprensa, valorosa defesa orçamentária. O pedido era justo, doutor Grácio, e esteve em todas as manchetes catarinenses.
Com as mudanças no mercado de trabalho brasileiro e a crise que atingiu o país, houve também um acréscimo sem precedentes de novos processos trabalhistas aqui no Estado. Mas o senhor pôde dizer que cumpriu sua missão, doutor Grácio. Apesar das dificuldades que certamente prejudicaram o andamento deste tribunal, presenciamos avanços importantes, como a implantação da nova versão do processo judicial eletrônico anteontem navegantes. De forma pioneira, a primeira cidade do Brasil a testar o sistema e suas atualizações. Entre outras medidas de impacto, também visaram melhorar significativamente o cotidiano dos profissionais envolvidos, como a advocacia catarinense, que represento neste ato. Além disso, e não menos importante, a Justiça catarinense não fechou as portas e manteve pleno atendimento quando outros tribunais tiveram significativa redução de expediente. E o doutor Grácio, ao contrário, levando em consideração o pedido da nossa seccional, manteve o expediente completo. Sua gestão tem o mérito e o reconhecimento da nossa OAB catarinense. E agora, doutora Mari, o bastão está com a senhora. Está com o doutor, juntamente com os desembargadores, né? O doutor Roberto Basilone, seu vice, e o doutor José Ernesto, o nosso corregedor. A equipe é digna de desafios e que virão, e esse sucesso está certo. Mais uma vez, há uma consequência de uma marca deste tribunal. Todavia, a caminhada dos senhores será lenta e difícil. Isto porque hoje estamos enfrentando a nossa reforma trabalhista. E tenho certeza que com os senhores hoje, no comando do nosso tribunal, teremos a segurança da aplicação da justiça trabalhista para com as nossas partes no processo. Desta forma, a OAB de Santa Catarina se coloca ao lado dessa nova gestão para o biênio que se inicia. Tem a senhora, doutora Mari, a mais restrita e toda a confiança nossa da OAB catarinense. Obrigada, uma boa sorte e Deus ilumine a senhora. Neste momento, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Heleda Migliorini, presidente, fará uso da palavra. Excelentíssima procuradora, doutora Késia de Araújo Duarte Neves Gonçalves, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta, representando a presidência da OAB seccional de Santa Catarina. Excelentíssimos magistrados, excelentíssimos membros do Ministério Público, senhores representantes de entidade de classes, demais autoridades, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio agradecendo aos oradores que me precederam, especialmente pelas palavras de incentivo e votos de sucesso. O colega desembargador, doutor Alexandre Luiz Ramos, a procuradora-chefe do MPT, doutora Késia de Araújo Duarte Neves Gonçalves, a doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta da OAB. Ao colega ex-presidente Grácio Ricardo Barbosa Petroni, preciso parabenizar e agradecer. Parabenizar pela lucidez, tranquilidade e competência com que conduziu o tribunal ao tempo de tão duros cortes orçamentários, e isso não impediu cumprir as metas que se pusera. E mais que isso, não é, presidente? Algumas que lhe impuseram. Vossa Excelência não só manteve a casa funcionando, pois havia efetivo risco de interrupção de atividades, mas melhorou os índices de produtividade, e o ministro corregedor nacional, na recente correição, nada encontrou a reparar ou sugerir. Agradeço muito especialmente sua postura institucional na transição,
abrindo-me as possibilidades de acompanhamento efetivo da administração do tribunal, ainda antes da definição formal da candidatura. Além de familiarizar-me com as rotinas e responsabilidades do cargo, isso apontou seu zelo para que a troca da administração não gerasse descontinuidades, conforme a tradição desta casa. Parabéns e obrigada, portanto, desembargador Grácio. Cumprimento também a desembargadora Maria de Lourdes Leiria pelo árduo trabalho desenvolvido à frente da Corregedoria. Aos colegas da administração hoje empossada, desembargador Roberto Basiloni Leite, o vice-presidente, e desembargador José Ernesto Manzi, o novo corregedor, parabenizo pela eleição e desejo muito sucesso nos respectivos cargos. Pois bem, é uma honra estar aqui, após a longa jornada. Quem estava lá, em cada curva do caminho, apontando direções ou confrontando a caminhada? Como diz Monteagudo, os fatores cooperantes não deixam vestígios. Isso para quem olha de fora, claro, mas suas marcas espalham-se pela alma da gente. Iniciei a caminhada pelas mãos dos meus pais, para os quais nada foi difícil demais ou insuperável, se necessário, para o bem e o futuro da filha amada. Tive, naturalmente, meu momento de escolha pessoal a optar pela carreira jurídica. Na caminhada, guiada pelas mãos e ensinamentos de Russomano, Susiquim, de Orlando Gomes, Délio Maranhão e tantos outros, conheci um direito do trabalho de forte raiz jurídica e social, ou seja, um direito que atuava na direção do social, fortemente, sem perder o seu sentido e vínculos jurídicos. Obtive aprovação no concurso, cujos aprovados foram os primeiros juízes catarinenses empossados na vigência da Constituição de 88. E o inverno gelado recepcionou-me numa canoinhas iniciante, uma junta de conciliação e julgamento dotada espetacularmente de uma máquina de escrever com memória, capaz de produzir automaticamente alguns pequenos textos. Era o máximo tecnológico encontrado naquela cidade glacial. As estradas de Santa Catarina me conduziram por Blumenau, Xanxerê, Rio do Sul, até aportar em Joinville, onde 13 anos de atuação dedicada ensinaram-me que ser juíza era muito mais do que conhecer direito, ainda que do melhor e mais puro. As pessoas, seus interesses, pretensões e complexidade foram ganhando espaço num atuar que se abria, então, humanamente, para o esforço de conciliação das letras da lei com as agruras do social. A realidade de trabalho da laboriosa Joinville deixou marcas profundas em mim. Um sindicalismo ativo, juridicamente bem assessorado, atuando junto ao empresariado bem estruturado e competente. Foi uma grande escola. Afinal, parecia que o sonho constitucional de uma república fundada no trabalho e na livre iniciativa responsável era viável. Mas todos os caminhos levam a Florianópolis quando se tem o tempo de percorrê-lo. E veio a hora e a quinta vara de Floripa abraçou-me. E Deus me deu o tempo para mais. Chegar ao tribunal, ao meu gabinete, à vice-presidência, com a escola e a ouvidoria. E aqui estou, num tempo de procela vigorosa, talvez a mais vigorosa de todas as já enfrentadas pela Justiça do Trabalho. Com os meus colegas, Roberto Basiloni Leite e José Ernesto Manzi, tentaremos, em harmonia, bem conduzir a Casa da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Que Deus, que nos deu aos três o tempo, nos dê ainda a força e a sabedoria
para o bom desempenho das funções com verdadeiro espírito público. Saúdo a magistratura trabalhista catarinense, que orgulhosamente integro neste momento delicado e difícil do país e da jurisdição. Ela demonstra sua crença na função do direito e da instituição para o bem da sociedade, como convém num Estado constitucional de direito. Seus juízes e desembargadores, apoiados por um quadro exemplar de servidores, têm se dedicado diuturnamente para dar à sociedade a resposta que se espera de um sistema jurídico funcional num ambiente de prevalência do direito, onde não imperam a força, o abuso e as visões pessoais, mas a vigência efetiva da Constituição e das leis. Estar à frente desse quadro competente e dedicado de magistrados e servidores certamente fará menos árdua a tarefa que agora assumimos. A sequência desse pensamento nos leva ao agora, aos ataques, às análises distorcidas e amesquinhadoras, aos olhares que veem o superficial e não o profundo, que se satisfazem com continhas de fim de feira, de pago e ganho, e são incapazes de uma análise apenas um pouco mais acurada, capaz de proporcionar as visões que devem, de fato, prevalecer e orientar o agir. Não precisa ir aos tempos da Revolução Industrial, como muitos fazem. Basta ir ao século passado. Exibem-se de imediato cenários em que o conflito ocupou tudo e destruiu tudo que ocupou. Vidas foram ceifadas aos milhões e as condições de sobrevivência das pessoas foram a zero. Na ausência de estados aptos a tratar juridicamente os conflitos num esquema ordenado pela lei e operado pelas mãos de uma justiça independente e imparcial. O conflito, embora se reconheça nele certo efeito construtivo, caracteriza a si mesmo pelo seu potencial de destruição. Cada um dos novos administradores, hoje empossados, foi recebido pela Constituição de 1988 com um recado direto: atuar para a fundação de uma república baseada nos valores do trabalho e da livre iniciativa. Ao falar de valor, como bem ensinava Max Weber, acende-se simultaneamente o estopim do conflito. Mas a Constituição quer uma república, nem só do trabalho, nem só da livre iniciativa. Quer uma república capaz de realizar os dois valores e de tratar os conflitos. Weber, por isso, via o direito como ferramenta de solução dos conflitos para a conciliação dos valores. Eis a ingente tarefa entregue à Justiça do Trabalho: dirimir os conflitos para que os valores se concretizem maximamente. A inteligência desse comando constitucional é evidente. As destruições espetaculares do século passado e até do presente demonstram a inépcia das tentativas, todas elas voltadas à prevalência de um valor ou outro. É no desenvolvimento harmônico dos dois que se encontra a chave para a melhoria geral da vida de todos, a desejável evolução para uma ordem social justa. Não é por acaso que cada Estado de direito estrutura-se sempre e invariavelmente com a função especializada de tratar o conflito. É nessa dimensão maior que os órgãos de adjudicação do direito precisam ser vistos na vida dos Estados democráticos de direito. A função judicial não se mede pelo que se pede e pelo que se defere. Aliás, quanto menos se pede e quanto menos se paga por imposição judicial, melhor o Estado.
Significa que as leis estão sendo cumpridas e o melhor Estado é aquele em que o aparato de solução dos conflitos é menos demandado. A efetividade do direito, enquanto direito, leva a essa situação, e é esse o melhor dos mundos. Daí se evidencia a superficialidade das continhas do ganha e perde para justificar uma função essencial dos Estados democráticos de direito. A função judicial é tão essencial num Estado que nem as ditaduras se dão ao luxo de dispensá-la. Podem deturpá-la, é verdade, mas não dispensá-la. Não há como exibir a pretensão de ser Estado democrático sem exibir, simultaneamente, a existência de um ramo do poder destinado a julgar e decidir com independência e imparcialidade. Portanto, cabe ao Estado brasileiro, aos cidadãos de bem e à justiça abandonar e combater o discurso raso, destituído de razões, de fundamentos e de história. É preciso combater as pretensões destrutivas de setores que olham apenas os próprios interesses imediatos e esquecem, nesses devaneios, que a estruturação do Estado é o resultado de longo e competente esforço teórico-científico para viabilizar os meios de concretização de uma ordem social justa e sustentável, dinâmica e impulsionadora dos valores do trabalho e da livre iniciativa, como convém a todos. Uma ordem social que produza as condições para que os empreendedores busquem com tranquilidade seus objetivos nos limites da lei e permitam que, com seu empreendedorismo e disposição de risco, o trabalho também se fortaleça, fazendo suas conquistas e melhorias. Os valores citados pela Constituição têm um potencial óbvio de conflito, repito, e a Justiça do Trabalho, desde 1946, está incumbida de absorvê-los e canalizá-los no sentido da promoção dos dois valores, sem prevalências, que a Constituição e a lei não querem. Sobre linhas de ação e metas, tenho também de falar. A macrodiretriz fundamental é a eficiência. Todo o alinhamento estratégico está pensado para dar continuidade à gestão anterior. É a forma de maximizar os recursos públicos investidos na Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Continuaremos o esforço de aperfeiçoar sempre mais a gestão da informação, pela qual, dias atrás, a Casa recebeu o selo de ouro entre os TRTs brasileiros. Implementaremos a segunda etapa da reestruturação organizacional, dando continuidade ao processo de implantação da Resolução 219 do CNJ, que visa racionalizar a distribuição da força de trabalho entre o Tribunal e as varas de todo o Estado. Mas, além de continuar, pretendemos também avançar. Jurisdicionalmente, são duas as metas propostas. A Justiça do Trabalho nasceu com o poder incumbido de conciliar e, frustrada aquela, somente então julgar. Alinhados com as diretrizes vindas do CSJT e TST, vamos concentrar esforços nesse retorno às origens. Grácio Petrônio deu o passo inicial em Florianópolis e mostrou a validade da ideia. Tentaremos expandir a estrutura para todo o Estado. Treinaremos juízes e servidores e trabalharemos para criar uma onda pró-conciliação em todo o Estado. Conciliar, conciliar, conciliar. Mas o olhar voltado para a adjudicação do direito, propriamente dita, nos levará a apoiar maximamente os magistrados de primeiro e segundo graus durante o desenrolar inicial da reforma trabalhista. Esse novo balizamento material e processual posto para o mundo do trabalho. Acreditamos que, sem interferir na atividade jurisdicional em si,
É possível colocar a estrutura do tribunal à disposição da magistratura para que cumpra, da melhor forma possível, seu papel constitucional de trazer à luz os novos direitos material e processual do trabalho. Apoiar os magistrados será uma diretriz básica do tribunal. Administrativamente, considerando o cenário que a Justiça do Trabalho enfrenta, investiremos internamente na promoção da harmonia das relações, desde a simples troca de ideias às boas práticas. Harmonizar deve ser a regra nos momentos difíceis que recém começaram. Externamente, considerando a transição da reforma e as naturais dúvidas e dificuldades que estão sendo surgindo, concitaremos todos os servidores e juízes para, canalizando suas ações por um forte sentido de respeito e humanização das relações com todos os atores externos, atuarem com dedicação para facilitar a vida de todos. Facilitar deve ser a disposição de ânimo de todos no trato com as partes, advogados e outros sujeitos processuais. Comecei agradecendo e vou terminar agradecendo. Agradeço aos meus pares, a delegação honrosa e unânime da difícil missão de representar o tribunal nos próximos 2 anos. Hoje há apenas uma certeza no ar. Cada amanhecer exibirá um desafio jurisdicional, político ou administrativo, ou vários, o que é mais certo. O resto são incertezas. No final dessa caminhada, terá surgido um novo direito do trabalho? Algum rearranjo político terá sido feito? Os ajustes internos de adequação estrutural estarão vencidos? O futuro, caprichoso, esconde as respostas, mas muitos passos terão sido dados. Obrigada pela confiança, senhores desembargadores. Agradeço aos meus competentes e dedicados assessores nesta casa. Tenho certeza de que fui muito mais com sua colaboração. Destaco, representando todos os demais, Patrícia Richard, Ricardo Caldas, Selma César e Rosana Reis. Foi honroso ser vice-presidente e ouvidora nos últimos 2 anos. Mas ser a diretora da escola judicial, motivar os colegas juízes, incentivar o pluralismo e o debate, dar a todos a oportunidade de enriquecer-se em conhecimentos e visões nacionais e internacionais do mundo do trabalho, foi a satisfação máxima. Uma satisfação construída com a ajuda indispensável do juiz José Lúcio Munhoz, vice-diretor da escola, um entusiasta e realizador nato, habilidoso e gentil, humano e trabalhador, cuja convivência sempre engrandece. Com o pequeno time que agora nomino, promovemos alguns momentos especiais para o aperfeiçoamento da jurisdição em Santa Catarina. Cíntia, Norberto, Rosângela, Sandra, Simone, Soraya e Vera, em ordem alfabética. Vocês foram ótimos. Ele não é do quadro, mas é do time. Nosso mestre de cerimônias, o querido e sensível Danilo. E falar da escola, sem falar da Secretaria de Comunicação, é impossível. Ao brioso quadro da comunicação, agradeço na pessoa competente de Cleiton. A todos, meu eterno agradecimento. Cada um de nós esconde, em algum canto do coração, onde habitam gratidão e carinho, os nomes de mestres marcantes, os inspiradores de carreiras e os construtores das condições da vitória na vida. Um desses nomes está aqui presente.
hoje, representando a pleiade dos habitantes desse espaço do meu coração, o doutor Eduardo de Oliveira Leite. O professor Eduardo, posso garantir, é o maestro dos mestres. Agradeço a gentileza e a honra da presença, destacando a importância de suas visões e ensinamentos na minha formação acadêmica. Estudioso, sensível e professor exemplar, o doutor Eduardo representa muito bem todos os meus mestres da infância à idade adulta. Já referi meus pais, mas para eles as menções são sempre poucas. Ao meu pai, aqui presente, Elevi Migliorini, registro meu preito de gratidão permanente e incondicional. Veja, papai, onde os seus cuidados e a sua atenção me levaram. Lembra dos cuidados para levar meu primário ao secundário, à faculdade? Lembro sempre do café bom nas manhãs em tua companhia, antes da caminhada para o saber. Se há aqui e agora alguma vitória, é certamente nossa. Obrigada, paizinha. Não há falta aqui. Não, papai. Eu a estou vendo ao seu lado. Risonha e alegre, como certamente estaria. Deus não lhe deu o tempo para desfrutar conosco este momento, aqui nesta sala. Aceitamos, como ela gostaria, a vontade dele. A nossa querida Ildinha, pequena e arrojada, em cujos horizontes sempre via a filha estudada e preparada para a vida, certamente está vibrando com este momento. E celebra, nos braços de Deus, que tanto amava, este passo da filha querida. Obrigada, mãezinha. Aos meus irmãos, Roberto e Edson, que hoje não puderam comparecer, agradeço pelo companheirismo, pela convivência boa e amiga na família em cujo seio crescemos compartilhando valores e expectativas. Ao meu filho, Thales Ricardo, frequentador das salas de audiência desde o engatinhar, agradeço pelo amor e compreensão dedicados à mamãe. Fizemos juntos, literalmente, juntinhos, o caminho até aqui. Aos meus queridos enteados, Marco Aurélio, Desirê e César Augusto, agradeço pelos companheiros maravilhosos que souberam ser ao longo dos anos. E, claro, não há agradecimento suficiente para o pai do meu filho, Thales Ricardo. Meu esposo amado e companheiro, indispensável da minha jornada mais importante, a da vida. Querido, como escreveste em 10 anos de vistos, etc., lembrando Neruda, e que te digo em resposta agora, para ti, o máximo de amor é e será sempre escassamente irrisório. E aquele verso maravilhoso do poeta nos espelha. Bem-amado, nosso amor que buscou a intempérie, navega na luz conquistada, no vértice dos desafios. Obrigada, Tavares. Agradeço aos meus amigos desembargadores e juízes que vieram de fora e que, com sua presença, engrandecem esse momento da nova administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e que serão nomeados a seguir. E, claro, aos meus muitos amigos que aqui vieram para compartilhar comigo este momento. Meu abraço amigo e minha eterna gratidão. Fomos, somos e seremos amigos.
Para finalizar, peço licença aos que não creem em Deus para uma manifestação de crença. Sou cristã e respeito o sentimento de cada um em relação a Deus, mas este é um momento especial para mim. E para mim, repito, não poderia deixar de mencionar as principais mãos pelas quais cheguei até aqui e a partir das quais procuro ler empreendimentos e corações para a melhor solução dos conflitos. Agradeço a Deus pelos muitos momentos de ajuda e discernimento para conviver, julgar, entender, retrucar, compreender, estudar, trabalhar, perceber nas entrelinhas e humildemente reconhecer eventuais enganos. Quando acertei, certamente esteve comigo. Se errei, devo tê-lo abandonado no caminho e apegado às minhas pretensões. Que ele, que me deu o tempo, me ajude agora e a cada um de nós nos próximos 2 anos. Não prometemos não errar, mas prometemos fazer tudo, o tempo todo, para errar o menos possível e fazer o melhor. Que nos ajude. Obrigada. Desembargadora do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Maria Heleda Migliorini, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Verdade. Excelentíssima Procuradora Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, Procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta, neste ato representando a presidência da OAB Seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador federal Jorge Antônio Mauric, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo desembargador do Trabalho José Roberto Carolino, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Excelentíssimo Corregedor Regional Sérgio Murilo Rodrigues Lemes, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssimo desembargador do Trabalho Fernando da Silva Borges, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssima professora Ana Lúcia de Martins Matoso Camargo, coordenadora do curso de Direito, neste ato representando o magnífico reitor do Centro Universitário de Brusque, Unifeb. Excelentíssimo segundo-tenente José César da Silva Neto, neste ato representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Excelentíssimo coronel aviador Antônio Ferreira de Lima Júnior, comandante da Base Aérea de Florianópolis. Excelentíssimo juiz do trabalho Paulo da Cunha Boal, neste ato representando a presidência da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Excelentíssima juíza do trabalho titular Andréia Cristina Haus Bum, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo doutor Marcelo José Ferlim D'Ambroso, desembargador do Trabalho da 4ª Região. Excelentíssimos senhores desembargadores do Trabalho aposentados da 12ª Região, doutor Victório Ledra, doutora Ione Ramos, doutor Humberto Grilo, doutor Carlos Alberto Godoilha, doutor Antônio Carlos Facioli Cheidide, doutora Lourdes Dreyer e doutora Maria Aparecida Caetano. Ilustríssimo segundo-tenente Daniel Moisés Mota Araújo, neste ato representando o comando da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina.
Excelentíssimo Major Volney Vieira de Melo Filho, subcomandante do 63º Batalhão de Infantaria. Excelentíssimo Dr. Roger Martins Colombo, Procurador-Chefe da Procuradoria Federal do Estado de Santa Catarina. Reverendíssimo Senhor Padre David Goldert, representante do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Florianópolis. Excelentíssima Juíza do Trabalho da 15ª Região, Gislene Aparecida Sanches, em nome de quem cumprimento todos os juízes do trabalho. Excelentíssimos juízes do trabalho aposentados, doutora Denise Zanin, doutor Sebastião Tavares Pereira, doutor Nelson Antônio Hamilton Leiria, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, excelentíssimo doutor César Luiz Passold, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, excelentíssimo doutor Ricardo Correia Júnior, presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhista, ACAT, excelentíssimo delegado da Polícia Federal, Rodrigo Rodrigues Freitas, excelentíssimo senhor Eduardo de Oliveira Leite, professor pós-doutor, titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ilustríssimo senhor Ronei de Oliveira Graneman, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Ilustríssimo senhor Eduardo Francisco Rockenbach, gerente regional da Caixa Econômica Federal. Ilustríssimo senhor Glauco José Cortê, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc. Ilustríssimo senhor Francisco Alano, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado de Santa Catarina. Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classes. Demais autoridades presentes, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares
e, por gentileza, aguardem para que os empossados sejam cumprimentados primeiramente pelas autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta Corte. Logo após, os familiares, demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau e os convidados.
Música